Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de dezembro de 2020, domingo, nós celebramos, portanto, o segundo domingo do tempo do Advento. Advento quer dizer a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Escutemos a palavra de Deus. Nós começamos a ler, portanto, durante os domingos deste ano litúrgico, o Evangelho de São Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ouvinte, o Evangelho de São Marcos inicia com o ministério do profeta João Batista. João é a voz que clama no deserto e repete as mesmas palavras de Isaías na primeira leitura deste segundo domingo do Advento. É hora de preparar um caminho novo. Na época em que Jesus nasceu, se vivia um tempo muito difícil de crises e muita exploração do povo. A opressão pesava sobre os ombros do povo, sobretudo dos mais pobres da Galileia. Além do mais, já faziam então 300 anos que havia surgido o último profeta Malaquias e parecia que os céus tinham se fechado. O povo pensava que Deus tinha se esquecido de enviar sua palavra. O aparecimento do profeta João era sinal que a voz de Deus voltava novamente a ecoar neste mundo. Marcos usa a palavra início, em grego arché. Com isso, quer mostrar que a humanidade está vivendo uma nova criação, que está em curso um novo começo, um início completamente extraordinário e completamente inédito. Nós devemos, portanto, entrar nessa perspectiva. Início do Evangelho. Não é um simples título para a narração que o evangelista está começando, mas é o conteúdo de tudo aquilo que deverá ser narrado e, sobretudo, proclamado. Tudo é Evangelho. Anúncio cheio de alegria e de esperança. Neste anúncio está contida toda a novidade da promessa que está para se cumprir. E este evangelho que inicia está para se cumprir tem um rosto: Jesus, a sua história, a sua palavra. Toda a narração de Marcos será uma progressiva revelação deste rosto de alegria. Mas para compreender a novidade deste anúncio, é sempre necessário reconduzi-lo à sua origem,
percebê-lo no seu momento inicial. O que se precisa ter diante dos olhos e nunca perder de vista é o centro, o fundamento e a origem. Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é narrado para que a igreja então possa continuamente meditar, e não somente para compreender Jesus, mas para compreender a si mesma. E sobre esse Evangelho deve permanentemente modelar a sua existência, e cada cristão a sua vida. Mas o Evangelho, que é Jesus Cristo, tem necessidade de uma voz para ser proclamado e de um coração livre para ser acolhido. E Marcos nos coloca diante de uma testemunha. Certamente João o Batista, com o seu estilo de vida essencial, com a sua carga profética, com a sua insistência na conversão, parece contrastar com a alegria do anúncio. Mas está aqui o segredo de quem acolhe verdadeiramente a alegre notícia. Ela pode habitar somente em um coração livre e humilde, numa vida que radicalmente e às vezes às custas de grandes sofrimentos abre espaço ao Senhor. E este é João e o seu testemunho. João, olhando para Jesus, diz: eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Como profeta, o Batista é somente uma voz que clama no deserto: preparai a via do Senhor. João aceita ser voz, ser discípulo, ser amigo do esposo. Aceita que a sua vida seja um caminho em direção de algo mais e não uma meta. Aceita que a sua vida seja orientada, isto é, que tenha um ponto de referência onde descobrir o sentido de tudo que se faz. De João podemos aprender um estilo de vida e um testemunho. Antes de pregar a conversão e convidar para preparar a estrada para o Senhor, João tornou a sua vida um deserto livre e um caminho plano para que a glória pudesse se manifestar. A vida do Batista é uma vida que sempre mais oferece espaço ao Senhor e que o deixa recolher o fruto maduro. João aceita ser uma voz que grita no deserto. Não sabe se alguém escutará. Não sabe se a sua palavra se torna uma semente fecunda. Não pretende aparecer e capturar a palavra. João, para conformar-se completamente à palavra proclamada, se tornou um homem que renunciou a toda forma de egoísmo, a tudo que era prazerosamente gratificante. Eis porque, no Evangelho de Marcos, depois de ter conferido o batismo a Jesus, João desaparece. João é o homem do deserto, depois dele vem o homem da terra prometida, Jesus de Nazaré. Apesar de viver no deserto, de vestir-se com pelo de camelo e alimentar-se com gafanhotos e mel silvestre, João Batista era delicado, receptivo e acolhedor. No deserto e às margens do Rio Jordão, quando encontrava as multidões de pecadores, oferecia-lhes a possibilidade da conversão e do batismo para que as pessoas fizessem parte do povo santo de Deus e pudessem desfrutar dos benefícios da vinda do Messias. Vieram ter com ele os cobradores de impostos, funcionários do poder imperial, reconhecidos como pecadores pelo mau uso do dinheiro público, detestados pela sociedade. João apresenta também para eles a possibilidade de uma vida nova.
Aos soldados, também João Batista não os orientou a abandonar a profissão, não os convidou ao deserto para lhe fazer companhia nas penitências, mas que vivessem honestamente a própria função. Até o rei Herodes gostava de escutar as palavras de João, apesar de ficar embaraçado com as suas sugestões. Herodíades, a mulher, era mais difícil. Será a personagem principal na acusação de João. Com o rei, João Batista foi inflexível. Não lhe é permitido casar com a mulher do seu irmão. Ao dirigir-se assim ao chefe do governo, significa que terá coragem de chamar a atenção também dos magistrados e dos legisladores. Todos estão submetidos à lei. Enfim, ninguém é excluído da pregação. Todos podiam se batizar, a condição era praticar a justiça, e todos são chamados a participar do reino de Deus. João indicava caminhos muito práticos, moderados nas recomendações. Às multidões, às pessoas em geral, recomenda somente o amor fraterno. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Atenção às necessidades das pessoas, um pouco de si é muito para o outro. Aos cobradores de impostos diz, não cobrem mais do que é justo. Aos soldados, não usar a força com a prepotência e se contenham com o próprio salário. Não é preciso mudar de profissão, mas mudar o modo de exercê-la na vida cotidiana. E normal para participar do projeto de instalação do reino. Não é preciso mudar de profissão, mas mudar o modo de exercê-la na vida cotidiana e normal para participar do projeto de instalação do reino. João compara a sua atividade com a atividade de Jesus. Eu batizo com a água, ele batizará com o Espírito Santo. A água purifica o corpo e não pode purificar a alma, engrandecer o coração. O que vem depois possui o Espírito Santo e pode batizar com este Espírito, que é a força e a vida de Deus. Do Espírito de Deus pode dispor somente Deus e aquele que a ele está vinculado. Com a purificação e o perdão dos pecados, estão eliminados todos os obstáculos. Com o batismo no Espírito Santo, é dada a comunhão com Deus, que é o maior de todos os dons. Só Deus pode dar o Espírito Santo, que é a vida divina. E quem faz isso é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Depois de mim, vem um mais forte do que eu. Jesus forte, não porque é onipotente, mas porque é onipotente no amor. Forte ao ponto de dar a sua própria vida, mas forte porque é o único que fala ao coração e chama todos a serem mais fortes, como são os profetas, a ser gente que exprime com compaixão a própria dupla paixão por Cristo e pelo homem inseparavelmente. A paixão que torna forte. João não diz virá um dia ou está para vir e não demora, que já seria algo interessante. É mais simples, direto e seguro. Ele diz vem, isto é, todos os dias também está vindo agora. Deus vem agora, mesmo se você não percebe e não se dá conta. Deus está a caminho. O infinito está escondido em todos os cantos da terra. Existe quem sabe ver os céus refletidos numa gota de orvalho. João sabe ver o caminho de Deus, pastor de consolações, no pó das nossas estradas. Insinua que algo determinante está acontecendo, algo vital. Deus
que se encarna. Deus tem necessidade de mensageiros, homens e mulheres que, como João Batista, viviam esperando e anunciando a sua vinda a outros. Não obstante as aparências, não é que Deus não nos fale, é que faltam porta-vozes, fiéis que digam aos outros que escutaram, profetas, pessoas que anunciem aquele que eles estão esperando ainda. A nossa sociedade não esperará Deus se nós não o convencermos de que Ele está vindo. Com o nosso silêncio, com a nossa vida cristã sem compromissos e sem esperança, estamos silenciando Deus e sua vontade de se aproximar do mundo. Do modo como Marcos inicia a sua narração, como descreve a figura de João, nos comunica um estilo de anúncio e de vida. A comunidade cristã e cada um de nós dentro dela é chamada a se conformar com esse estilo. É uma profunda conversão através da qual se prepara a via do Senhor. É um caminho de êxodo, não sempre fácil, porque quer dizer dar espaço na própria vida ao Evangelho, a boa notícia que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, antes de darmos a bênção, e depois de termos meditado o Evangelho deste segundo domingo do tempo do Advento, queria dizer que nós ordenamos diácono no dia 30 de novembro, às 15h30, em Tapetinga, na igreja de São José, o seminarista Jones de Jesus Santana. Jones nasceu na cidade de Nova Canaã, foi criado no distrito de Itajaí, filho de Jurandir e Magnólia. Aos 17 anos, quando recebeu o batismo na noite de Páscoa, portanto em plena maturidade, compreendeu que deveria dedicar toda a sua vida à comunidade cristã como ministro, como servidor. Em 2012, com quase 20 anos, iniciou a formação sacerdotal com um ano propedêutico em Tapetinga, depois estudou filosofia em Vitória da Conquista e teologia na PUC de Minas Gerais. Encerrou os seus estudos no final de 2019, fez uma experiência missionária na Amazônia e em 2020 fez estágio pastoral em meio à pandemia em Tapetinga, na paróquia São José. Recebendo a ordem do diaconato, se encardina na Arquidiocese de Vitória da Conquista, tornando-se um servidor de nossa igreja particular. Com o diaconato, faz a sua consagração total a Deus para servi-lo com o coração e o corpo indivisos. Significa, então, ouvinte, que nós ganhamos um novo discípulo de Jesus Cristo, um missionário, para evangelizar o nosso povo. O diácono Jones foi destinado logo a trabalhar na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Santa Maria Madalena, em Maiquinique, no vicariato São João. Chegando a esta altura do ano, nós temos também a alegria de dizer que estamos concluindo as etapas de formação deste ano de 2020, propedêutico, filosofia e teologia. Foi um ano difícil por causa da pandemia do coronavírus, mas nós conseguimos cumprir o itinerário de formação. Os seminários funcionaram presencialmente nos 2 primeiros meses do ano, fevereiro e março. Nós suspendemos as aulas presenciais em 20 de março e retornamos em agosto de 2020. Os seminaristas ficaram recolhidos no seminário desde agosto até dezembro, sem sair para nada, protegendo-se contra o coronavírus e seguindo as aulas via, portanto,
o regime remoto, isto é, através da internet. Graças a Deus, conseguimos fazer com que este ano de 2020 não fosse um ano perdido. Além disso, agradecemos porque todos estão com saúde e agora podem retornar para as suas casas, para as suas famílias, para o convívio, portanto, com os seus pais, parentes e familiares. Ouvinte, temos muita alegria de termos a possibilidade de concluir este ano formativo com as dificuldades, mas os nossos jovens conseguiram, no regime presencial, nas casas de suas famílias e depois no seminário, conseguiram fazer a etapa de formação deste ano de 2020. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.